Olá, eu sou o professor Valente, da Faculdade da Água, e nós estamos aqui hoje para, no laboratório improvisado, mostrarmos como funciona um pluviógrafo. Na aula número 8, que nós falamos sobre velocidade de precipitação, nós comentamos a necessidade para você ter a velocidade da chuva, ou chamada intensidade da chuva, que você tenha a quantidade de chuva ocorrida em um determinado tempo e, evidentemente, esse determinado tempo. Então, quando você divide a quantidade pelo tempo, você tem a velocidade. Na aula, nós falamos sobre a importância disso, a importância de ter essa intensidade para manejo de pequenas bacias hidrográficas visando a produção de água. Inclusive, na aula número 9, nós mostramos uma aplicação, uma importância de sabermos essa intensidade, para a gente aplicar isso num sistema que permite você melhorar a produção de água de uma pequena bacia hidrográfica. Bem, hoje nós vamos falar sobre, na aula número 8, nós falamos inclusive que tem equipamentos mais já sofisticados, nem tão sofisticados, mas mais adaptados, mais apropriados, as expressões melhores são essas, para você medir a quantidade de chuva e, ao mesmo tempo, contemplar o tempo que essa chuva durou, para que você possa calcular as intensidades. E as intensidades de chuva variam muito. Mesmo a mesma chuva, se uma chuva durar muito tempo, ao longo da mesma chuva, você tem intensidades diferentes. Então, equipamentos como que nós vamos mostrar hoje, permitem que você não só determine a intensidade de uma chuva no seu todo, como também a variação de intensidade ao longo da sua duração total. Bem, esses equipamentos são chamados de, está aqui na lousa, são chamados de, ou nós preferimos chamar de pluviógrafo. Pluviógrafo, ele registra. Plúvio registra a chuva. Pluvio, gráfico de registra a chuva. Bem, muitas pessoas hoje preferem chamar de pluviômetro digital, pluviômetro automático, tá? Porque dizem que pluviógrafo era um modelo antigo que registrava os valores num papel milimetrado. E hoje não, hoje esses dados coletados são armazenados num sistema digital e que pode processar depois em computador, você tem uma série de informações a respeito disso. Bem, não importa, de qualquer maneira, independente do nome, o que interessa é o equipamento. Bem, nós temos aqui um pluviômetro. Na verdade, ele é um pluviômetro, tá? Você tem aqui um pluviômetro, tá? Um pluviômetro mais elaborado que aquele que nós mostramos na aula que falamos sobre medida de chuva, e ele é um pluviômetro de aço inoxidável, tá? Ele é desmontável, ele é constituído de duas peças. Essa peça aqui é uma peça que por cima sai. Então, olha aqui, ele tem um diâmetro aqui, esse diâmetro aqui é de 20 milímetros, tá? Então ele tem um raio de 10 milímetros, e você tem aqui, olha, um funil. Essa então é a boca de coleta. Você tem aqui um funil, a chuva cai aqui dentro, entra por esse funil e passa para a segunda parte do pluviômetro através daquele caninho que está lá no fundo, tá? Então, aquele caninho que permite você ter direcionamento de todo o volume de água recolhido aqui pela chuva para um determinado ponto, que nós vamos ver agora mesmo a importância dessa história. Bem, aqui embaixo, então, você tem, eu mostrei até, está aqui, você pode ter até uma fita aí para mostrar. Aqui tem um caninho, tá? Um tubinho de diâmetro relativamente pequeno, e para que facilite a operação do equipamento. Nós vamos mostrar ali a operação dele depois, e vocês vão entender a importância desse pininho aqui, desse caninho aqui, desculpa. Bem, na parte de baixo você tem um conjunto aqui, ele vai encaixar, aqui também tem um funil e tem um conjunto. Esse conjunto, ele tem aqui um conjunto de copinho que são basculantes.
Então esse pluviômetro também às vezes é chamado pluviômetro de báscula. Mais um nome lá, pluviômetro, pluviômetro digital, pluviômetro automático e também às vezes conhecido como pluviômetro de báscula. Por quê? Exatamente por causa desse sistema aqui que vai mudando de posição, vai basculando para um lado ou para o outro, tá? Então esse sistema de báscula é importante porque esse que vai permitir você relacionar os tempos de duração, o tempo de duração da chuva e a quantidade que está chovendo. Bem, esse copinho, vamos tirar daqui, ele sai, você pode tirar e mostrar aqui, ó, o que é esse copinho? Olha, ele tem duas partes, ele tem essa estrutura aqui dividida ao meio, ele está dividido ao meio, então tem um recipiente desse lado e outro recipiente do outro lado, os dois são isolados. Tem um eixozinho aqui, então esse eixo e esse eixo, então ele é encaixado aqui, ó. Antes de encaixar, eu vou mostrar outra coisa. Bem, aqui do lado você tem uma estrutura de vidro, tá? Que é uma chavinha magnética. E é colocada nessa posição, a chavinha magnética. Então essa chavinha magnética é formada de duas lâminas paralelas. Quando essas duas lâminas passam na frente de um ímã, elas se juntam e como se fosse um interruptor. Elas se unem e ligam um sistema de elétrico, tá? E quando o ímã passa, ela abre. Depois que o ímã passa, elas abrem de novo, desligam. É como se fosse um interruptor. Você passou o ímã na frente do ímã, ligou, passou, depois que passou pelo ímã, desliga. Esse sistema é importante para o sistema de registro digital que nós vamos ter. Bem, esse ímã está aqui desse lado, aqui, ó. Então aqui você tem a chavinha e esse ímã está aqui. Esse copinho tem essa haste aqui, ó. Tem essa haste aqui e atrás dessa haste você tem aqui, ó. Aqui está aqui tá aí mostrando o ímã. Então vamos montar aqui de novo. Então se nós montarmos aqui, ó, se eu consigo encaixar aqui. Isso, então tem o eixo ali, ele vai ficar nessa posição. Então olha aqui, ó, o ímã está aqui, então o ímã passa na frente dessa chavinha, dessas lâminas que quando o ímã passa pela frente, as duas lâminas se juntam, faz a conexão. Quando o copinho passa para lá, elas desligam de novo, não tem ímã. Quando o ímã volta, passa de novo aqui e torna a ligar com o. Então cada vez que esse copinho dá uma basculada, tá? Você fecha o circuito. E esse fechamento do circuito é acusado no sistema de coleta de dados. O sistema de coleta de dados, você tem uns fiozinhos, então aqui do lado você tem uns fiozinhos aqui do lado, esses fiozinhos são acoplados, são levados a um coletor de dados, chamado Data Logger. Nós vamos mostrar na próxima aula um Data Logger desse. Então é um aparelhinho, uma caixinhazinha com um aparelho, na verdade é um computadorzinho, colocado de lado, preso aqui na área externa, pode ser até na área interna, se esse permitisse, conforme o tamanho dele, aqui por dentro, pode ser colocado aqui por dentro para ficar protegido, mas normalmente é colocado na parte externa, dentro de uma caixinha protegida, sistema eletrônico, não pode ter umidade, e esse sistema vai armazenando esses dados. Hoje nós vamos só descrever o equipamento. Na próxima aula nós vamos mostrar como é que você usa os dados, como é que ele funciona, como é que você utiliza os dados que são registrados aqui. Olha, o importante disso aqui é que você tem um equipamento bastante, vocês estão vendo que é um equipamento bastante simples, nada sofisticado. O mais sofisticado aqui seria o sistema coletor de dados, mas aqui o aparelho em si é um sistema bastante simples. Bem, como é que você dimensiona esses copinhos aqui? Então esse copinho, ele vai bascular, olha aqui, a água cai dentro do copinho, ela vai naquele funilzinho lá, ó, aquele caninho que está lá, vai jogar água dentro do copinho. Se ele estiver nessa posição que está aqui, vai cair no copinho de cá. A hora que o copinho chegar numa certa quantidade de água, ele bascula. Então aquele caninho passa a jogar no copinho de lá. E assim sucessivamente. Quando o copinho de lá atingir um certo valor de armazenamento, o copinho bascula para lá, então ele cai do lado de cá. Então, e cada vez que isso acontece, a chavinha vai abrindo ou fechando e vai mandando uma informação para o sistema de coleta de dados. Quanto que esse copinho bascula? Qual é o volume de água
que deve cair aqui dentro para que o copinho bascule. Isso depende da precisão de medição do equipamento. Se o equipamento for bastante preciso e for capaz de registrar a chuva de 0,5 milímetros, tá? Uma chuva de 0,5 milímetros, se ele for capaz de detectar uma chuva de 0,5 milímetros e fazer com que o copinho bascule com essa chuva e registre um ponto, esse equipamento é bastante preciso. 0,5 milímetros é uma precisão bastante grande. Muitos outros equipamentos registram 1 milímetro de chuva, mas tem equipamento ainda mais preciso para feito de pesquisa, que pode trabalhar com 0,25 milímetros. Bem, vamos ver qual o volume que deve encher esse copinho para que ele bascule e registre 0,5 milímetros. Tá? Então ele vai bascular. Toda vez que a chuva for de 0,5 milímetros, ele vai bascular. Mas qual é o volume? Qual é esse volume que faz com que ele bascule para que eu possa calibrar os copinhos para que realmente ele faça essa operação a cada vez que a chuva atinge aquele volume correspondente ao 0,5 milímetros de chuva. Então você olha aqui, qual a área desse sistema aqui, qual é essa área aqui, de coleta, qual é essa área de coleta? Você tem 20 centímetros de diâmetro, ele tem 10 centímetros de raio. Então nós já fizemos esse cálculo lá para trás, aqui é apenas rapidamente, então, você tem π R2, então você tem 3,14, que é o valor de π, R2, então R vezes R, então esse valor aqui é 314, dá 100 multiplicando 314 centímetros quadrados, então é aquela área tem 314 centímetros quadrados. Olha, se a chuva for de 0,5 milímetros, seria 0,05 centímetros, tá? Convertendo milímetros em centímetros. Então qual o valor recebido em centímetros cúbicos ou em mililitros? Você tem o 314, que é a área, vezes 0,05 centímetro, tem 15,7 centímetros cúbicos, ou 15,7 mililitros. Então, todas as vezes que aqui dentro desse copinho chegar um volume de 15,7 centímetros cúbicos, o copinho deve bascular. A hora que ele bascula, ele entorna essa água. E aí, se continuar chovendo, a chuva começa a encher o outro copinho. E se a chuva estiver uniforme, esse tempo, depois dos mesmos intervalos de tempo, o copinho bascula para um lado ou para o outro. Se a chuva for desuniforme, o copinho bascula mais rápido para um lado, bascula, depois para o outro lado demora um pouco mais de tempo, para o outro lado pode mudar esse tempo. Então os tempos podem variar entre cada basculada, dependendo do comportamento, da velocidade da chuva que está chegando aí. Esse equipamento, então, é um equipamento bastante simples, tá? Mas de uma importância fundamental. Ele é altamente importante para que você possa ver. Mas vamos mostrar aqui esse sistema funcionando. Então, eu tenho aqui uma adaptação bem grosseira. Aqui, ó, eu arranjei uma garrafa PET, fiz um furinho aqui no fundo, tá? Para simular a água saindo para aquele tubinho no fundo do funil lá, um furinho aqui. Eu vou prender isso aqui eu vou prender esse sistema acima do copinho aqui. Esse meu laboratório é bastante improvisado, vocês estão vendo? Não importa, desde que ele consiga funcionar, é o que interessa. Que vocês possam ter uma ideia de como é que funciona. Olha, eu vou colocar essa saída aqui de tal maneira que ele cai uma hora dentro. Se o copinho estiver nessa posição, ele cai na parte de cá do copo. Se o copinho estiver nessa posição, ele cai do outro lado. Então vamos colocar água aqui dentro. Vamos colocar água dentro dessa estrutura aqui. Então vocês vão ver o que vai acontecer. Ó, começou a sair água lá. Ó. Tá caindo o copinho de cá. A água está saindo aqui e está caindo o copinho de cá. Ó. Então vamos ver o que vai acontecer. Na hora que ele basculou, porque atingiu esse valor, 15,7 mililitros. Então agora ele passou a cair no outro copinho. Está chovendo, então está caindo água ali dentro, basculou de novo. Então, cada vez que isso acontece, o ímã passa na frente da chavinha, ela liga e manda um recado lá para o sistema de coleta de dados. Olha, pronto. Está vendo? Então ela vai basculando. Esse é o sistema de funcionamento.
Vai bascular outra vez, continua a cair água lá, vai encher, na hora que encher, bascula, pronto. E assim sucessivamente. Se parar de chover, ele para de bascular. Não, acabou. Se não estiver mandando, se a chavinha não estiver registrando nenhuma informação de fechamento de circuito, é sinal de que não está chovendo. Parou de chover, e quando estiver chovendo, olha, se a chuva for mais forte, se for uma chuva mais forte, com mais rapidez, esse copinho enche. Então ele começa a bascular em intervalos menores. À medida que a chuva for ficando bem mais tranquila, uma chuvinha bem mais leve, tá? Aí ele vai demorando mais tempo a bascular. Então a variação da chuva varia o tempo que esse copinho leva para bascular ou não. Então essa variação de quantidade de basculadas dentro de um determinado período de tempo é que permite que você calcule quantidade de chuva em unidade em intervalos de tempo e permite que você calcule a velocidade. Bem, na próxima aula nós vamos mostrar o equipamento de coleta de dados, que equipamento é esse. Ao dar alguma ideia, claro que não desinteressa um sistema eletrônico, discutir um sistema eletrônico, mas de qualquer maneira vamos mostrar o equipamento, o coletor de dados, de que ele é constituído, o que ele faz, tá? E vamos mostrar como é que esses dados são processados, tá? E que vão gerar uma curva de intensidade de chuva, tá? Que permite você calcular essas intensidades em períodos que te interessam. Tá? E vamos, inclusive, falar sobre como é que você pode, às vezes, conseguir essa informação através de sistemas institucionais por aí. Por exemplo, aqui em Viçosa, nós temos um pluviômetro automático, tá? Esse é um pluviômetro automático do Centro Nacional de Desastres Ambientais, que estão instalados aqui, são os três pluviômetros automáticos, eles chamam, instalados aqui na cidade. Então, muitas cidades têm esses instrumentos instalados por causa de problemas de desastres provocados por chuvas intensas. Bem, por hoje era só, então na próxima aula nós vamos explicar um pouco mais como é que é o sistema de coleta de dados. Por enquanto, muito obrigado e até mais.